teremos aqui, senador Jorge Viana, até na semana, se não amanhã, talvez na próxima semana, acho que o senador Jorge e o senador Ferraz, nós teremos a obrigação de promover aqui, senador Jorge Viana, um balanço daquilo que nós acompanhamos, viu, senador Jorge Viana? Um balanço daquilo que nós acompanhamos nessa última semana, do ponto de vista das transformações mundiais, principalmente o uso da tecnologia a serviço da população, o que todo mundo convencionou batizar nesse novo período, senador Jorge Viana, de internet das coisas. O senador Jorge Viana, para a gente dialogar com ele na mesa, a gente tem que trocar de tribuna. Sei que Vossa Excelência tem uma dificuldade de estar conduzindo os trabalhos, mas eu estou chamando a atenção que acho que eu, Vossa Excelência e o senador Ferraz temos a obrigação de, ainda amanhã ou na próxima semana, promovermos aqui o que eu chamaria de um balanço daquilo que nós assistimos que foram os 12 anos de mudanças consubstanciais na vida das pessoas com tecnologia. Mas no dia de hoje, senadora Lídice, acho que é importante, senador Otto, para nós baianos, não como processo de ocupação de um espaço no Ministério, ou como a ascensão do que poderia se chamar o fato do nosso companheiro, e falo como alguém que teve a oportunidade, meu caro Paulo Magalhães, deputado nosso, da nossa gloriosa Bahia, como alguém que conviveu com o Wellington, assim posso chamar, hoje ministro da Justiça, não empossado, mas já efetivamente publicado o seu nome no Diário Oficial, convivi com ele numa fase de juventude e depois tive a oportunidade, senadora Lídice, de participar até, junto com o Fernando Schmidt, de um processo até de ausculta feito pelo então governador Jacques Wagner, a partir exatamente dessa relação que nós já mantínhamos com o Ministério Público Estadual, que, aliás, na figura do próprio Wellington, na figura de Valmiro Macedo, enfim, de diversas pessoas do nosso Ministério Público Estadual, que creio eu, que o Ministério Público Estadual da Bahia hoje deve estar, não diria em festa, mas pelo menos, eu diria, sendo honrado, com feliz, como diz a senadora Lídice, mas honrado pela indicação de um dos seus importantes quadros, aquele que assumiu a coordenação geral ou foi o procurador-geral ali por 2 períodos, tendo sido, inclusive, no segundo período, eleito com a maioria dos votos para galgar o posto. Então, eu quero aqui da tribuna desejar ao companheiro Wellington toda sorte, colocar o nosso mandato à disposição, e já até fazer algumas provocações ao futuro ministro, aliás, ao ministro ainda não empossado, para que ele, Paulo Paim, possa botar o dedo numa ferida numa das questões cruciais na Polícia Federal, que é resolver o dilema, inclusive, das carreiras ali, tanto de agentes quanto delegados, discutir o processo de atribuição, continuar algo que nós tínhamos discutido, senador Paulo Paim, desde os anos 98 e em 2002 mais efetivamente, quando nós, inclusive, Vossa Excelência em 2002 já estava aqui no Senado, e eu na Câmara, quando nós montamos, a partir naquela época do governo de transição, um amplo debate para resolver aquela questão. E de lá para cá, não houve nenhuma iniciativa para a gente solucionar o problema de atribuições, problema salarial e, principalmente, o reconhecimento de uma das melhores instituições que tem nesse país. Não é possível, e eu não acredito, eu vi muita gente dizer que tinha preocupação com a chegada do ministro Wellington Silva no Ministério da Justiça, mas quero aqui dar o meu testemunho, senador Paulo Paim, e me colocar à disposição de todos os servidores da Polícia Federal, para ajudar nesse diálogo. Acho que a gente ganha um parceiro. O Wellington tem uma boa sensibilidade para essas causas, até porque a Polícia Federal não é uma instituição de governo, ela é uma instituição de Estado. Então, portanto, respeitar todos os seus profissionais, todos eles, discutir a questão de forma a miúde
entrando no detalhe e, de uma vez por todas, solucionando todos os problemas internos e, principalmente, fazendo jus, fazendo de forma muito correta uma correção em um dos lugares que tem penado ao longo de toda uma década, acerca, inclusive, não da comparação com outras carreiras, mas da remuneração digna e justa que todos os profissionais da Polícia Federal merecem, além do bom debate sobre a questão da estruturação daquele órgão. Esse é um dos órgãos que merece uma atenção especial no orçamento por parte das senhoras e senhores deputados e senadores. Esse é um órgão que merece, inclusive, de forma muito dirigida e, eu diria até, com intensidade, todo um nível de dedicação para o provimento de uma estrutura capaz de funcionamento. Não é possível, por exemplo, que num processo de inquérito a Polícia Federal continue tendo dificuldades estruturais, num processo de funcionamento. Então, portanto, cabe a todos nós, agora com o novo ministro, inclusive, ajudarmos no sentido desse bom diálogo. Mas, meu caro senador Jorge Viana, nós estivemos ausentes aqui da votação em relação à questão do pré-sal. Eu, Vossa Excelência, e o senador Ferraz, que era até o relator. Quero dizer, senador Blaio Mário, que eu fiquei extremamente descontente com a proposta final que foi aprovada. A minha opinião, a emenda foi pior do que o soneto. Essa é a minha opinião de fora. Se efetivamente alguém pensou em discutir a abertura, fez, na realidade, um processo que tramou contra uma das estruturas que, na minha opinião, é mais importante, que é a estrutura de regulação e acompanhamento do setor de petróleo no país. Isso não pode, de forma nenhuma, ficar submetido à mão de presidente nenhum. Não concordo com essa tese. Esse é um processo perigoso, até porque essa é uma lógica extremamente perversa. A questão do pré-sal, a questão da Petrobras, isso é uma questão de Estado. Então, portanto, a forma como encontraram para buscar uma alternativa entre os dois pontos que aqui se debatiam, na minha opinião, foi uma forma muito ruim. Rompe a estrutura completa de regulação, fragiliza a Petrobras num dos momentos cruciais da sua história, fragiliza a economia, porque mexe num dos pilares mais importantes. Eu quero chamar a atenção das senhoras e senhores senadores. Em 2012, a Petrobras foi responsável por quase 50% dos recursos de todo o investimento do plano de aceleração ao crescimento. Portanto, nós estamos tratando de uma área que é vetor econômico. Nós estamos lidando com uma área que é fundamental para a estruturação do país. Colocar as fragilidades, no momento, inclusive, em que os ativos da Petrobras estão em baixa. Colocar as fragilidades, no momento, inclusive, que o preço do petróleo despenca no mundo. Colocar as fragilidades, rompendo uma estrutura que até, de certa maneira, foi construída e que o papel de agência como a ANP, como órgão regulador, e a Petrobras, como a sua capacidade de regular do ponto de vista operacional, o verdadeiro braço operacional desse setor é fragilizar a nação diante de um momento de economia com mais fragilidades. O setor elétrico mantém a Eletrobras como seu braço operacional. A área de petróleo mantém a Petrobras como seu braço operacional. Nós perdemos no setor de telecomunicações o braço operacional que tentou se resgatar agora com a Telebrás. Não é possível que adotemos uma política em que a fragilidade, e melhor, todo o arcabouço jurídico agora fica submetido a uma regra que depende de remeter para aqui ou para acolá. Isso é uma fragilidade jurídica de um dos terrenos mais frágeis na atual conjuntura. Essa é uma fragilidade jurídica, isso não ajuda em nada. Não acredito, por exemplo, como muitos defenderam, que essa proposta aprovada abriciar todo um caminho para atrair investimentos para o Brasil. Ora, quem virá investir com tanta fragilidade como essa? Senador Jorge Viana, talvez virão aqueles que terão interesse em pegar exatamente
o momento de fragilidade, de baixo valor dos ativos e tentar adquirir ativos mais até do que efetivamente promover investimentos no país. Então, assim, minha crítica, lamentavelmente, nós não estávamos aqui, o nosso voto não mudaria o resultado, mas creio que a gente ainda tem tempo para construir uma proposta diferente dessa, senador Paulo Rocha. A fragilidade é achar que o remendo de pegar a proposta que ela vai ser remetida por um presidente decidir, isso é jogar, efetivamente, a Petrobras de novo numa estrutura de governo, tirá-la da estrutura de nação, tirá-la da condição de uma empresa de Estado, para ser colocada exatamente numa empresa que será a sua decisão e a decisão mais importante de investimento, de envergadura, de movimentos, essas fragilizadas exatamente por remeter a posição por uma questão fundamental, que é, na minha opinião, o momento equivocado para se alterar uma das regras mais consistentes, para tentar usá-la um pouco mais adiante como verdadeira saída para essa nossa crise econômica, e não para colocá-la de uma vez por todas na porta da rua, senador Paulo Rocha, como algo que você descarta. Eu vou usar uma expressão muito mais forte, até numa das músicas que o Gilberto Gil cantava muito, que dizia o seguinte: já vem pronto e tabelado, é só descascar e usar. Então, portanto, na minha opinião, foi um grande equívoco essa condução. Era isso, senhor presidente, tinha declarado.